dia que Ele nos concede por Sua graça, por Seu amor. É muito bom estar aqui com vocês para celebrarmos juntos esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus e recebermos dele a Sua palavra, as Suas orientações para o nosso dia a dia de vida. Então nós vamos iniciar nosso culto louvando ao nosso Deus. As músicas estarão aí projetadas. É a primeira para a gente despertar, hein? Fico feliz, virem para casa. Mas não tem nada.
Deus certamente está aqui conosco e muito se alegra quando nós o convidamos para estar presente em nossa vida, no nosso dia a dia, em um momento muito especial aqui na sua casa. Então nós vamos seguir na liturgia que está em projetada. Tá? Letra O, sempre eu quem falo. Letra C, então vocês respondem. Então convido vocês a ficarem de pé e a gente invocar a presença do nosso Deus. Iniciemos este culto divino em nome de Deus Pai, que nos criou e formou de maneira assombrosamente maravilhosa. Nós te louvamos e te adoramos, ó Deus, pois nos concedeste todas as coisas que precisamos. Em nome de Deus Filho, que nos salvou pelo seu santo e precioso sangue. Nós te louvamos e adoramos, ó Salvador Jesus, pois pagaste um preço muito alto pela nossa salvação. Em nome de Deus Espírito Santo, pois nos adotaste na santa família de Deus. Amém. No dia a dia, e de modo muito especial quando estamos na casa de Deus, Ele nos concede essa maravilhosa oportunidade de um sincero arrependimento, nos achegarmos diante dele e confessarmos nossos pecados. Porque nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos fez seus amigos por meio da morte de seu Filho Jesus. E agora que somos amigos de Deus, com muito mais razão, seremos salvos pela vida de Cristo. E além disso, nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez, faz e ainda fará por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na certeza da amizade de Deus, possamos ter um culto abençoado para o fortalecimento de nossa fé. Confessemos nossos pecados a Deus, nosso Pai misericordioso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu amor. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente de minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto. Não retires de mim o teu espírito. Mas restitui-me a alegria da tua salvação. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus diz: o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Essa é a doce e maravilhosa notícia do Evangelho de Jesus. Por isso eu pergunto a cada um de vocês: vocês estão arrependidos dos vossos pecados, confiam no perdão de Jesus e querem mudar vossas vidas com a ajuda de Deus? Se assim é, respondam sim. Sim. Então, diante da sinceridade da vossa resposta, da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu vos perdoo todos os vossos pecados em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Vocês podem sentar. Diante da alegria que é recebermos o perdão do nosso Deus, nós podemos louvá-lo ainda com mais gratidão em nosso coração. A próxima canção é Ninguém Nos Amou como o Filho de Deus. Ninguém nos amou como o Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas do céu, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar o céu novo lar.
dia para este que é o 9º domingo após Pentecostes, é o Salmo 136, versículos 1 a 9. Eu convido vocês então a tomarem suas Bíblias. Nós fazemos a leitura, divisão de versículo. Eu leio a primeira parte do versículo e vocês vão sempre responder com a mesma frase, conforme diz o Salmo: o seu amor dura para sempre. Então eu leio a primeira parte e vocês sempre leem o completar do versículo, que é: o seu amor dura para sempre. Então convido vocês a ficarem de pé. Nós faremos essa leitura de louvor e gratidão ao nosso Deus, que o Salmo nos conduz. E logo após nós fazemos oração ao nosso Deus. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses. Seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os senhores. O seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres. O seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria, Ele fez os céus. Seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas. O seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. E fez a lua e as estrelas para governarem a noite. O seu amor dura para sempre. Ó Deus, Tu tens preparado para aqueles que Te amam coisas tão maravilhosas que estão acima de nossa compreensão humana. Por isso, derrama amor em nossos corações de tal modo que, Te amando acima de todas as coisas, alcancemos Tuas promessas. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Vocês podem sentar? Nós queremos agora ouvir a palavra do nosso Deus, as leituras do Antigo Testamento e também a leitura da Epístola. A leitura do Antigo Testamento está registrada no livro de Gênesis, capítulo 9, versículos de 8 até o versículo 17. É um trecho bíblico que nos faz lembrar a aliança que Deus fez com Noé. A aliança que persiste até hoje. E assim está escrito o texto. Deus também disse a Noé e a seus filhos: agora vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes, e com todos os animais que saíram da barca e estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio. E nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Então, meus queridos, essa leitura nos mostra que Deus é fiel à aliança que Ele fez com cada um de nós. Primeiro lá com Noé, e hoje com todos nós.
Nos últimos dias, talvez, não nós, mas aqueles que estão enfrentando ainda hoje as consequências das últimas chuvas, que ainda estão embaixo de água, talvez pensaram em algum momento que tudo ia acabar por causa de tanta chuva. Mas quando lemos esse texto novamente, a gente pode ter a certeza de que não. Pode chover dias como tem chovido, mas temos a certeza de que o mundo não vai acabar com o dilúvio. Esta é a promessa de Deus, a aliança que Ele fez conosco. Eu ainda não vi o arco-íris. Não sei se vocês viram nesses últimos dias. Ontem apareceu, eu não consegui ver. Mas sempre que a gente vê o arco-íris, nos faz lembrar dessa aliança que Ele fez conosco. Outros usam esse símbolo, as cores do arco-íris, para outras causas. Mas a razão dele existir é uma só: a aliança que Deus fez com Noé e com cada um de nós. Lembremos sempre disso. A leitura da epístola para hoje é Efésios 3, 14 a 21. O apóstolo Paulo escrevendo à comunidade de Éfeso e também a nós uma oração em favor do povo de Deus. E essas palavras que eu quero compartilhar com vocês estão em Efésios 3, 14 a 21, onde lemos assim: Por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o verdadeiro nome, e peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Que essa seja sempre a nossa oração. Que a gente sempre possa pedir que Ele enche o nosso coração de amor, que a gente possa vivenciar este amor no nosso dia a dia e que a gente seja espiritualmente fortes. Quero agora chamar aqui à frente a Manu, as crianças, para o seu momento de culto infantil. Então venham, crianças. O moço vai falar um pouquinho agora. Vamos prestar bem atenção nessas palavras. Fala, meu querido. Acho que ele encabulou um pouquinho. O pessoal me escuta bem. Bom dia a todos. Muito bem. Este sábado agora a gente tinha combinado de irmos no asilo dos vovôs, né? Para levarmos a nossa adoção e fazer um momento bem legal com eles. Aconteceu que a prefeitura mudou eles de local, assim, tipo, de ontem para hoje. E eles se mudaram sábado. E nós ficamos então de fazer a visita com eles semana que vem. Aí vamos organizar direitinho, as doações já estão ali separadas. Foi bem legal. Alguém tá querendo brincar? Então essa foi essa nossa atividade agora do mês. Um parabéns ao vovô e à vovó, né?
aos papais com seus filhinhos, não as mamães, tá? Lá embaixo, aqui, como a gente sempre faz todos os anos. Então, os papais estão convidados, as mamães, claro, que estão juntos, né? E a gente agradece a colaboração de todos que trouxeram o seu coisa de leite, o seu pozinho também de café para doar para os robôs. Eu vou convidar vocês a gente fazer uma oração para vocês entrarem no culto de vocês. Junte as mãozinhas, fechar os olhinhos e vocês repetem comigo, tá bom? Querido Deus, muito obrigado por estarmos na tua casa. Abre o nosso coração para recebermos a tua palavra e fortalecer em nós o teu amor, para podermos amar cada vez mais todos que estão perto de nós. Nos abençoe nosso culto infantil. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Vou colocar um pratinho de vocês. Preparando aí para a leitura do Evangelho, vamos louvar o nosso Deus nessa próxima música, dá-nos a tua palavra. Dá-nos a tua palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade. Fazer a ti voltar, palavra pura e redentora, que aos homens traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o teu pensamento para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar, o abandonado, necessitado, ao teu caminho levar e falar que teu filho enviaste ao mundo inteiro salvar. A leitura do Evangelho para o nosso momento de culto, Evangelho conforme Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Em reverência à leitura das palavras de Jesus, convido-os a ficarem de pé. Assim está escrito no Santo Evangelho. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem à frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos,
Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Essa é a leitura do Evangelho, leitura que servirá de base também para a nossa reflexão. Convido-os agora a confessarmos nossa fé, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vocês podem sentar? Marcos não fala, mas que está neste contexto, que é quando Jesus estava indo ao encontro dos discípulos no barco. Um dos discípulos quis
ir encontrar Jesus. Quem era esse discípulo? Não ouviu essa não. Pedro, né? Pedro quis encontrar Jesus. Então nós vamos falar um pouquinho de Pedro também. Então que o bondoso Deus nos acompanhe neste momento de refletir na sua santa palavra. E quero iniciar contando uma pequena história de um fazendeiro que tinha sua fazenda, suas terras ao longo do litoral do Atlântico. E ele constantemente anunciava que precisava de um empregado. Só que a maioria das pessoas estavam muito pouco dispostas a ir trabalhar com ele lá na sua fazenda. Justamente porque era ao longo do Atlântico, lugar que constantemente haviam tempestades, ventos muito fortes, que faziam muitos estragos nas construções e também nas plantações. Então, depois de procurar por muito tempo empregados, de ter ouvido muitos nãos, muitas recusas, finalmente, um homem baixo, magrinho, mais ou menos de meia idade, se aproximou do fazendeiro. E o fazendeiro fez a seguinte pergunta: você é um bom lavrador? Bem, eu posso dormir enquanto os ventos sopram, respondeu aquele pequeno homem. Bom, embora confuso com a sua resposta, o fazendeiro, que estava desesperado por ajuda, deu um emprego para aquele homem. E aquele homem de pequena estatura trabalhou muito bem ao redor da fazenda, mantendo-se ocupado o tempo todo, trabalhando do amanhecer até o pôr do sol. E o fazendeiro então estava muito satisfeito com o trabalho daquele seu empregado. Até que uma certa noite o vento uivou ruidosamente, muito forte. O fazendeiro, quando começou a ouvir o vento, pulou da cama e foi ao encontro do seu empregado e gritou assim: levanta! Não estás vendo que uma tempestade está chegando? Amarre as coisas antes de que o vento leve tudo embora. O pequeno homem virou-se na cama e disse firmemente: não, Senhor, eu lhe falei, eu posso dormir enquanto os ventos sopram. Enfurecido com aquela resposta, o fazendeiro estava tentado despedi-lo naquele mesmo momento. Mas em vez disso, ele se apressou de sair e preparar tudo para que o vento não levasse tudo embora. Do empregado ele ia cuidar depois. Mas, para seu assombro e espanto, ele descobriu que todos os montes de feno tinham sido cobertos com lonas e estavam firmemente amarrados ao chão. As vacas estavam bem protegidas no celeiro, os frangos nos viveiros, e todas as portas estavam bem fechadas, as janelas também. Tudo estava muito seguro. Tudo havia sido amarrado perfeitamente. Nada poderia ser arrastado. O fazendeiro então entendeu o que o seu empregado quis dizer. Então ele retomou para sua cama para dormir enquanto o vento soprava. O que essa história nos ensina? É que quando nós estamos preparados mentalmente, fisicamente e principalmente espiritualmente, nós não temos nada a temer. Podemos então nos perguntar: nós podemos dormir
enquanto os ventos sopram? Esta era a realidade que os discípulos de Jesus estavam enfrentando naquela tempestade no lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Estavam apavorados, assim como ficou o fazendeiro da história. Muito assustados. E se não bastasse o susto pelo vento, pela tempestade, as ondas agitadas, de repente eles veem um vulto caminhando sobre a água. Bom, ficaram ainda mais temerosos. Tinham que enfrentar a tempestade e agora eles estavam de frente com um fantasma. É o que eles pensavam. Mas, quando aquele vulto branco foi se aproximando, Pedro o reconheceu e viu que era Jesus. E disse: Mestre, eu quero ir até onde você está. E Jesus então disse: Vem. Pedro saiu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Mas eis que surge um problema. De repente, Pedro começa a afundar. E ia afundar mesmo. Se não fosse Jesus estender a mão e segurar. E aí nós nos perguntamos: por que Pedro afundou? Por quê? Ele não estava caminhando sobre a água? Não estava indo ao encontro de Jesus? Por que ele afundou? Será que a sua fé vacilou? Por que ele não continuou caminhando em direção a Jesus? Muitas vezes em nossa caminhada de fé, de vida, como cristãos, essa fé que é precedida de conhecimento de Jesus, do seu Evangelho, fé que nós recebemos lá em nosso batismo, que ao longo de nossa vida vamos sendo alimentados pela palavra e pelo sacramento, e essa fé vai se firmando em nosso coração. Mas mesmo tendo esse conhecimento de Jesus, há momentos em que nós também vacilamos. E às vezes chegamos ao desespero. E por que isso acontece? Por que nós vacilamos em nossa fé? Por que Pedro vacilou? Pois ele era um discípulo de Jesus. Quando Pedro fixou os seus olhos mais nas circunstâncias que estavam acontecendo do que em Jesus, a sua fé vacilou e ele começou a afundar. Pedro tinha o conhecimento empírico das leis da física, vamos dizer assim. Sabia que naturalmente a água, que é líquido, não suporta o peso de uma pessoa. Vai afundar. É física. Por isso, te pode perceber que Pedro permitiu que esse conhecimento natural tomasse lugar em sua mente do que o olhar para Jesus. No momento em que ele tirou os olhos de Jesus, e esse conhecimento natural de que ele poderia afundar tomou conta do seu coração, da sua mente, ele de fato afundou. No momento que ele parou de olhar fixamente para Jesus, de ter em sua mente e seu coração o poder de Jesus, no convite que lhe havia sido feito, vem, Pedro começou a afundar. E isso acontece com cada um de nós muitas vezes. Quando nós fixamos o nosso olhar apenas nas circunstâncias que estamos vivendo, e que às vezes são bem difíceis, e eu acredito que cada um de vocês poderia, se eu permitisse neste momento, falar das suas dificuldades, dos seus problemas, que às vezes a gente deixa eles em stand-by, né? Mas eles estão ali.
está convivendo, vivenciando eles. Ou em casa, ou no trabalho. Enfim, a gente não está isento dos problemas. E não tem como deixar de mencionar os problemas dos últimos dias. Nós estamos aqui, no seio. Nossas casas talvez não foram atingidas, mas ainda há muitas pessoas com as suas casas cheias de água, enfrentando essa dificuldade tão grande. Ontem começaram a ter novamente água nas suas torneiras. Vamos precisar peregrinar em busca de um galãozinho de água para poder tomar, ou fazer uma comida, quem sabe. É a dificuldade do momento que eles estão vivendo. E talvez vivendo tantas outras que eles já sabem que vão ter que enfrentar, como aqueles que perderam tudo. Talvez a nossa dificuldade seja igual, ou talvez até maior do que aqueles que estão passando no momento. E quando nós fixamos o nosso olhar apenas nas dificuldades, nas circunstâncias, e não fixamos o olhar em Jesus, essas dificuldades se tornam gigantescas. E nos parece que a gente não vai conseguir vencê-las. Mas no momento que a gente fixa o olhar em Jesus, busca a sua ajuda, aceita o seu convite de vem, as coisas começam a tomar uma proporção diferente. Muitas vezes, por não estarmos isentos das tempestades da vida, dessas dificuldades que a gente enfrenta lá na nossa casa, no nosso trabalho, dificuldades que também às vezes acontecem no seio da igreja, na nossa comunidade, e que às vezes também a gente fica em nossas comunidades tão preso às circunstâncias, aos trabalhos que precisam acontecer, às cerimônias que também acontecem em nossa igreja, e a gente também deixa de olhar para Jesus, também essas coisas começam a dar problema. E aí às vezes as pessoas, não vou mais na igreja. Não preciso falar. Talvez vocês lembrem de algumas situações assim. E isso acontece justamente quando a gente prende nosso olhar nessas circunstâncias, as coisas terrenas, e deixa de olhar para Jesus. E a gente pode se perguntar então, bom, será que a fé de Pedro era pequena? Que ele começou a afundar? Será que a minha fé, ou a fé de vocês, é pequena, que a gente às vezes não consegue sair dos problemas que aparecem em nossas vidas? É bem claro que, assim como Pedro, o afundar pode acontecer conosco. E para nos recuperarmos, a gente se pergunta, o que fazer para não afundarmos? Eu compartilho com vocês alguns pontos que podem nos ajudar. A primeira, as circunstâncias em que a gente vive não devem ser valorizadas mais do que o amor, o poder e as promessas de Deus. As circunstâncias em que vivemos não podem ser valorizadas mais do que o amor, o poder e as promessas de Deus. No caso de Pedro, Jesus estava presente ali diante dele. No nosso caso, Jesus também está presente. Não fisicamente, mas está em nosso coração. Então, qual o convite que a gente deve sempre manter em nosso íntimo, em nosso coração? O que fazer? Fixar em Jesus. O segundo, combater o medo. O medo é um sintoma. Qual a causa? Se nós cremos que Deus nos ama,
então não deve haver medo. É o que está escrito na palavra. Só para lembrar, em 1 João 4, 18 e 19 está escrito: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Lógico que a gente não pode confundir o medo com cautela, com prudência. Na psicologia a gente vê que um pouco de medo é saudável. Ora, quando esse medo cresce demais, ele prejudica. Então, combater o medo, sempre olhando fixamente para Jesus, que nos ama e que nos faz confiar nesse amor. O terceiro, nós como cristãos devemos cultivar e alimentar o desejo de estar próximo de Jesus. Então, valorizar sempre mais o amor, o poder, as promessas de Deus, não cultivar o medo e cultivar o querer estar próximo de Jesus. Como é que a gente faz isso? Pedro queria estar com Jesus, andando sobre as águas, mas se deixou abater pelo medo da água e do vento. Nós podemos sempre crer que Jesus está perto de nós. Vamos deixar abater pelas adversidades, olhar para Jesus, buscar sempre a sua palavra e os sacramentos, a força que a gente precisa, a orientação, o consolo para lidar com as tempestades da vida. E o quarto, como obter e manter uma fé forte. Bom, em primeiro lugar, nós não podemos nos enganar quando eu decidir acreditar de verdade, ter fé de verdade, eu vou ter essa fé de verdade e vou vencer tudo. O que tem de errado nessa afirmação que eu fiz? Podem falar. Quando eu decidi, não nos enganemos. Nenhuma decisão pessoal nossa, nenhum bom conselho humano, uma filosofia, podem nos fazer crescer na fé. A gente não pode se enganar com isso. Quando eu quiser, então eu vou confiar de verdade em Jesus, vou seguir Jesus. Mentira, a gente não vai conseguir. Nosso velho homem nunca vai deixar. A gente não pode se enganar com isso. A gente unicamente deve sempre estar com os olhos fixos em Jesus, buscar a força de Deus e Espírito Santo que habita em nós desde o batismo e pela palavra e sacramentos. Estes são os meios da graça que Deus coloca diante de nós para nos mantermos perseverantes em nossa caminhada de fé. O autor da carta aos Hebreus nos faz lembrar disso, quando ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, meus queridos, sempre, em todos os dias, em meio às tempestades e até mesmo quando a bonança se faz presente, valorizemos sempre o amor, o poder, as promessas de Deus. Não cultivemos o medo, mas vamos combatê-lo, olhando sempre fixamente em Jesus, que convida a gente: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Também cultivemos sempre o desejo de estar próximo de Jesus, vindo aqui, como vocês fizeram hoje, à casa de Deus, indo sempre à palavra, ao sacramento, nunca confiando
em nossas decisões, que elas são falhas, mas confiando sempre no poder, no amor, no convite que Deus faz para cada um de nós. Tenhamos sempre o olhar fixo em Jesus, que então nós vamos caminhar firmemente e não vamos afundar, apesar das tempestades da vida. Essa mensagem fica no coração de vocês e na mente, e que possamos vivê-la no dia a dia de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, Deus nos dá também a maravilhosa oportunidade de demonstrarmos parte de nossa gratidão a Ele através de nossas ofertas. E cada um, conforme estiver proposto no seu coração, não com tristeza, mas com alegria, possa então ofertar para que o amor de Deus continue a ser proclamado, o poder de Deus continue a ser anunciado a todos. Deus abençoe a ofertar de cada um. Abençoa, ó querido Deus, as ofertas que o teu povo traz a ti. Amém. Neste momento nós queremos falar com nosso Deus em oração. Vamos incluir os pedidos, agradecimentos. Lembra em especial o pastor Luiz, que ainda está internado, aqui pertinho da gente, está no universitário. Nesse momento sempre nós podemos dar nosso apoio, nossa força para ele, para as nossas orações, nossa visita a ele. Também lembrar do pastor Adilson e a Ívia, que estão lá no MML, Missão, Ministério de Liderança, encontro convite para a igreja que eles estão participando. Também vamos incluir Dona Eli Bradman, pede ajuda para resolver seus problemas. Saúde da Clara. E também o seu Osmar José da Silva, que está no Hospital Nossa Senhora das Graças. Então nós vamos seguir com a nossa oração. No momento das intercessões, então incluirei os pedidos. A oração vai proceder como está ali. Então, eu falo e letra C, então vocês respondem. Convido-os a ficar de pé. Senhor Jesus, és o nosso Salvador e nossa fortaleza, e por isso estamos felizes e sempre amparados pelo Teu amor e poder. Estamos felizes porque estamos em Tua casa, lugar onde estás presente e onde podemos orar, ouvir Tua palavra, receber os sacramentos, podemos Te servir e nos encontrar com nossos irmãos. De acordo com a Tua promessa, sabemos que estás aqui para nos contemplar com a Tua graciosa presença e bênção. Te louvamos por isso. Dá-nos sempre muita paciência com quem sentir, para esperarmos pela Tua orientação
firmes e confiantes diante de Ti, mesmo quando enfrentamos tempestades, como as que os apóstolos enfrentaram no mar. Mas, Senhor, não conseguimos sem a Tua ajuda. Por nós próprios não somos dignos de qualquer coisa que pedimos, mas suplicamos que nos ampares sempre por Tua graça e amor. Falhamos muitas vezes no serviço a Ti e aos nossos semelhantes. Ocupamos demasiadamente nosso tempo com as preocupações terrenas e assim negligenciamos muitas vezes a vida espiritual e as oportunidades de nos sentarmos aos Teus pés para ouvirmos a Tua palavra em casa, com a nossa família e na igreja com os nossos irmãos. Estamos mais preocupados em providenciar alimentos para o nosso corpo do que procurar nutrimento para a nossa alma. Por estas e todas as outras faltas de nossa vida, perdoa-nos, Senhor, por Teu amor e graça. Pedimos que abençoe todas as famílias cristãs, mantendo-as firmes na fé, confiança no serviço do Teu reino. Também pedimos que olhes para todos os cristãos do mundo, especialmente por aqueles que sofrem perseguições por serem Teus servos. Contempla a todos com a Tua proteção. Nosso país enfrenta grandes problemas, não apenas devido às intempéries, mas também devido aos desgovernos, à corrupção, à falta de justiça, à idolatria, ateísmo e toda sorte de desvios dos princípios que emanam de Ti. Envia Teu Espírito Santo para que ilumine as mentes de todos e faça com que as pessoas se voltem a Ti, Te reconheçam como Deus e Salvador e sigam os Teus ensinamentos. Neste momento, ó Pai, quero incluir e pedir o Teu cuidado, Deus, muito especial ao pastor Luiz, ao seu Osmar José da Silva, os que estão hospitalizados. Carece muito, Senhor, a Tua força, do Teu amparo, que Tu lhes dês o Teu colo neste momento, fortaleça neles a esperança, a confiança em Ti, que jamais abandona os Teus filhos. Também lembro a dona Eli Brachmann, que pede ajuda para resolver esse problema. Também dê a ela sempre essa confiança, ó Pai, de que Tu olha sempre para cada um de nós, sabe tudo o que se passa na nossa vida. É o Teu modo, a Teu tempo. Tu atende nossas orações. Então dá-nos essa confiança de sempre orarmos e buscarmos a Tua ajuda, mas confiarmos de verdade e não duvidando. Pois muitas vezes quando oramos e terminamos nossa oração, a gente já se pergunta, será que Deus vai me atender? Isso é duvidar, Deus. Então tire do nosso coração as dúvidas e coloque confiança. Também oro pela saúde da Clara, Deus, que eu possa cuidar dela e dar essa mesma confiança a ela, Senhor. Para que ela jamais deixe de olhar para Ti e de buscar a Tua ajuda que nunca falha. Tu que é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Médico dos médicos, que nunca se afasta da nossa presença. Olha também pelo pastor Adilson, a Ive e todos os demais pastores e famílias que estão lá no encontro Missão Mistério de Liderança em São Paulo. Posso continuar tendo um abençoado encontro, que também possa retornar ao final deste para as suas comunidades, para as suas famílias e desenvolver aquilo que lá aprenderam. Olha, Senhor, por todos estes que oramos, é o que eu te peço, ó Pai. E abençoa a igreja em todos os lugares e anima e capacita muitos a testemunharem a respeito de Ti para as pessoas que ainda não Te conhecem. Preserva, por favor, a liberdade religiosa e abençoa nosso país com a paz para que a Tua igreja possa florescer livremente. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vocês podem sentar?
nos preparando para celebrar a ceia do Senhor, vamos louvar nosso Deus com essa canção, Jesus é a Aliança. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Diante deste convite de Cristo, reconhecendo nossos pecados e confiando no perdão aferido por Cristo, queremos nos achegar ao trono da graça de Deus para receber o corpo e sangue de Cristo, que nos alimenta a fé e dá forças para a vida. Convido-os então a ficarem de pé para nós instituirmos os elementos da ceia. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo, que é dado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois de ter partido o pão, Jesus tomou um cálice e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é dado e derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o bebedes. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. O pão e o vinho estão consagrados, consagremos-nos nós também orando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então a mesa do Senhor está preparada e Ele convida: vinde cear comigo. Vocês podem sentar. Vinde, pois tudo está preparado.
Em Cristo, pelo participar da Santa Ceia, anunciaste a morte de Cristo em favor de todos os pecadores e afirmaste a vossa fé nele. Que esta ceia vos fortaleça e preserve nesta fé para a vida eterna. Graças te damos, ó Senhor. Amém. Oramos ao nosso Deus. Ó Senhor, pela Tua palavra e santa ceia, fomos orientados, consolados e fortalecidos. Concede agora que voltemos em paz para os nossos lares e afazeres diários. Concede-nos, assistidos pelo Espírito Santo, vivermos vida sóbria, justa e piedosa, em ardente expectativa daquilo que tens preparado para os que te amam, sendo teus servos alegres e incansáveis. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo é Deus verdadeiro, eternamente. Amém. Vocês podem sentar? Antes de receberem a bênção, vamos louvar o nosso Deus a canção Refúgio e Fortaleza. E mesmo se os montes
para nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos sentar? Uma alegria muito grande, nesta manhã, estar aqui com vocês, essa manhã de domingo. Agora temos nos visto mais seguido, né? Conheço o pessoal de São Marcos, né? A gente está aí atuando lá na escola, que é parceiro aqui da comunidade. Então a gente tem se visto mais seguido. Isso é muito bom, muito feliz. Possamos retornar aqui para a nossa casa, nossos afazeres, no Tirol, e o nosso culto continua lá. O culto nunca termina. Continua. Cada final de semana a gente vem, renova e continua em nosso lar. Sempre, como nós aprendemos hoje, olhando fixamente para Jesus. Que Ele está com a sua mão sempre firme para nos segurar e nos ajudar nas tempestades da vida. Todos tenham um abençoado domingo, uma abençoada semana, nessa certeza de que Jesus sempre está com